Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 26 de março. Começa agora o Radar Drops. Informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Bom, e para começar, vamos falar de economia. O FGV Ibre acabou de divulgar os dados de março do Índice Nacional de Custo da Construção, o famoso INCCM, sabe? Aquele que mede como os preços estão variando no setor. Bora dar uma olhada no que esses números estão dizendo para a gente. Então, olha só, o índice deu uma leve acelerada, subiu para 0,36% agora em março. Pode até parecer pouco, né? Mas quando a gente olha o acumulado dos últimos 12 meses, já chega a 5,81%. E esse é um dado super importante, principalmente para quem está pensando em construir ou comprar um imóvel agora. E o mais interessante é que essa alta não foi igual no Brasil todo, não. Quem puxou o aumento foram principalmente 4 capitais: Salvador, Brasília, Porto Alegre e São Paulo. Já em outras cidades como Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro, aconteceu o contrário, o ritmo diminuiu. Isso mostra que cada região está com uma realidade bem diferente quando o assunto é custo de construção. Agora, saindo um pouco da economia e entrando na política, a gente vai falar sobre a situação no Rio de Janeiro. Tá rolando uma crise na sucessão do governo do estado, sabe? E isso tá gerando um debate bem intenso por lá sobre os rumos da democracia. O ponto central da discussão é: como é que se escolhe o novo governador agora? A questão toda surgiu depois que o antigo governador renunciou, bem pertinho de um possível processo de cassação. E aí ficou o impasse, né? Tem duas saídas. Ou uma eleição direta, com todo mundo votando, ou uma eleição indireta, onde a decisão fica só com os deputados estaduais. E para ajudar a gente a entender melhor essa situação, o Álvaro Palma de Jorge, que é especialista da FGV, deu a opinião dele. Para ele, o caminho mais claro para garantir a legitimidade democrática no meio dessa confusão toda é um só: consultar o povo. Ele defende que a eleição direta é o jeito mais adequado de resolver isso. Bom, enquanto o Rio debate política, em São Paulo o assunto é outro: direito à moradia. Surgiu uma polêmica bem grande por lá envolvendo o uso de imóveis que deveriam ser sociais, mas que estão sendo alugados em plataformas tipo o Airbnb. E isso está dando o que falar. Para a gente entender direitinho essa história, primeiro a gente precisa saber o que são essas unidades HIS e HMP. A sigla significa Habitação de Interesse Social e Habitação de Mercado Popular. Basicamente, são imóveis construídos com incentivos do governo e eles têm um objetivo muito claro: ter uma função social, sabe? Ajudar a diminuir a falta de moradia na cidade. E olha, o impacto financeiro disso é gigante. Um estudo recente, que teve participação da FGV, levantou um número que impressiona. Desde 2014, a Prefeitura de São Paulo já deixou de arrecadar mais ou menos R$ 1 bilhão por causa desses incentivos. E a professora Bianca Tavolari, também da FGV, tem uma visão bem crítica sobre tudo isso. Ela aponta que, como não tem dados e nem fiscalização direito, fica impossível acompanhar se a política está funcionando. Nas palavras dela mesma, do jeito que está, a política é imonitorável e deveria ser suspensa. E teve um desenvolvimento recente nessa história, viu? O Airbnb se manifestou, disse que vai sim remover os anúncios desses imóveis sociais da plataforma, mas tem uma condição: a Prefeitura de São Paulo precisa mandar para eles uma lista oficial com todos esses endereços. E para fechar o nosso Drops de hoje, a gente muda completamente de assunto e vai para a educação. Uma notícia super importante para quem está de olho no futuro acadêmico. A FGV já abriu as inscrições para o vestibular dos cursos de graduação. Olha só, no total são 356 vagas, distribuídas entre os campi de São Paulo e do Rio de Janeiro. As oportunidades são para cursos como Administração de Empresas na FGV e a ESP em São Paulo e também Administração e Comunicação Digital, lá no Rio. Então, para quem se interessou, anota aí as informações mais importantes. O prazo final de inscrição é dia 27 de abril, até às 6 da tarde, hein? A taxa é de R$ 275 e a inscrição é feita só pelo site oficial da FGV. E dá para entrar pelo vestibular, pela nota do Enem ou até por exames internacionais. Esse foi o Radar Drops de hoje. Esse episódio foi produzido a partir das principais contribuições de especialistas da FGV em matérias veiculadas na imprensa. Voltamos amanhã com mais um programa. Até lá!